Olá a todos, bem-vindo ao Think Tank Hard Talk. Esse é mais um projeto do canal Arbitragem, que a gente tem a honra de ter como coordenadores acadêmicos a Fabiana Leite, o Gustavo Fávero Valk, o João Marçal Martins e o Sérgio Nascimento. Queria agradecer muito a todo o empenho deles ao longo desse ano de 2021 para botar esse projeto de pé. Os vídeos anteriores, as entrevistas que nós fizemos, estão todas disponíveis no canal Arbitragem e eu convido a todos a assistirem. Hoje a gente tem a honra de ter a professora Paula Costa e Silva para participar dessa série de entrevistas. Queria agradecer ao nosso patrocinador, a Simonágio, a todos os mantenedores do canal Arbitragem e, claro, ao professor Carlos Alberto Carmona, que coordena esse projeto. Carmona, é com você. Olá, meus caros. Nesse Hard Talk de hoje, nós vamos falar um pouco de arbitragem, literalmente, em dois mundos. E nós temos hoje um prazer muito especial, que é de ter aqui conosco a professora Paula Costa e Silva. Professora Paula Costa e Silva, amiga de longa data, é realmente alguém que pode dizer que milita em dois mundos diferentes. Ela é advogada em Portugal e advogada no Brasil. Conhece direito português, conhece o direito brasileiro. Mais que isso, ela conhece os brasileiros e conhece os portugueses. Então, isso realmente dá a ela uma visão muito ampla de como é que nós estamos reagindo e agindo com relação à arbitragem internacional. A Paula tem um currículo, eu gosto até de ler esse currículo, porque para nós brasileiros, Paulo, isso soa muito bonito, muito diferente. A Paula é licenciada, é mestre, é doutora e agregada em Direito. É professora catedrática de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Trocando em miúdos, ela é professora titular de Direito Processual na Clássica de Lisboa. É vogal do Conselho Editorial da Fundação Calouste Gulbenkian, é vice-presidente do Conselho do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, presidente do Instituto de Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidente da direção do Instituto dos Valores Mobiliários, é árbitra internacional conhecida e reconhecida. E, Paula, é realmente um prazer muito grande estar com você e com os nossos meninos aqui que querem entrevistá-la para fazê-la conhecer dos nossos estudiosos, dos nossos estudantes. Então, nós temos de novo o João Marçal, Fabiana, Gustavo, Sérgio Nascimento, e como de praxe nesse nosso programa, que entrevista os grandes nomes da arbitragem, eu queria passar a palavra no início para o João, para que ele comece a fazer perguntas a respeito da sua experiência pessoal. João. Obrigado, professor Carmona. Professora Paula, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco nessa entrevista. E, indo direto ao ponto, a gente queria saber um pouco como tudo começou. Como foi a sua trajetória profissional, o que te levou a atuar na área de arbitragem? Obrigada, João. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite e o tempo que me vão disponibilizar, como é evidente, para estar aqui. E acreditem, foi para mim uma surpresa e uma enorme honra poder estar neste painel a partilhar a minha experiência. Como é que tudo começou? Eu acho que eu tive um percurso absolutamente típico, comum, sem nada de muito especial. Eu, com 4 anos, fui para a escola alemã e isso foi para mim talvez determinante, porque eu tenho ainda hoje amizades que nesta altura têm 54 anos de existência. Isso vai formando uma pessoa. Comecei logo a lidar com 4 anos com uma cultura que era diferente da minha e, portanto, fui-me habituando a estar em dois mundos. Na altura, o mundo da Alemanha e o mundo de Portugal. Eu estive sempre em ciências, eu nunca estive em letras. E então a ida para a Faculdade de Direito foi uma coisa mais ou menos acidental. Eu fui para Direito porque não tinha, achava eu, nenhuma vocação muito específica. Ainda me tinha inscrito num curso na Alemanha, em Munique, um curso de ciências, mas na altura o mundo era muito pequeno, não é como agora, não é? Não tem a mesma dimensão. Eu já tinha um irmão a estudar na Alemanha e acabei por ficar aqui, talvez para não deixar todo mundo sem ninguém dentro de casa. Na faculdade fiz, como já disse o professor Carlos Alberto Carmona, um percurso normal, fui fazendo a carreira toda, sempre porque achava que tinha que cumprir a etapa seguinte.
a graduação, o mestrado, o doutorado, a livre-docência e depois o concurso para professor catedrático. E depois aqui, talvez, revelando uma coisa que é meio insólita, eu quando apresentei os documentos no concurso para professor catedrático, achei que não podia parar de estudar de uma forma sistemática e organizada e ordenada. Então atravessei a Alameda da faculdade e fui me inscrever na Faculdade de Letras, num curso de estudos clássicos, grego e latim. E devo dizer que foi das experiências mais importantes e interessantes da minha vida. Portanto, a abertura que eu consegui ter, a visão do mundo, da cultura, do que é uma cultura, foi para mim uma experiência inigualável. Tive dos melhores professores da minha vida na Faculdade de Letras. E, portanto, este é o percurso que levou, no fundo, ao ponto a que consegui chegar. Como é que eu cheguei à arbitragem? Mais uma vez, de uma forma absolutamente casual. Quando eu me licenciei, inscrevi-me no curso de mestrado. Havia uma disciplina regida pela professora Magalhães Colasso, que tinha sido a autora material da Lei de Arbitragem Voluntária de 86. Eu me graduei em 86 e nessa altura entrava em vigor a Lei de 86. E a professora Magalhães Colasso escolheu como tema para o seu seminário a arbitragem voluntária. Como eu não sabia o que era, decidi me inscrever naquela disciplina. E então, o meu primeiro contacto com a arbitragem começa nas aulas de mestrado em 1986. Tive que fazer em seguida um concurso para assistente da faculdade. Entrava-se na altura com um trabalho que era discutido em provas públicas e já me tinha apaixonado pela arbitragem. E então, no final de 87, escrevo um trabalho sobre anulação e recursos da decisão arbitral. Portanto, se eu pudesse dar assim a semente de tudo, está naquelas aulas de mestrado. Foi a partir dali, eu depois nunca mais deixei de investigar esta área, achei sempre que era uma área muito interessante, muito desafiante, porque havia muito pouca coisa, e fui publicando, fui escrevendo, e assim as coisas acabaram por ir acontecendo, João. Portanto, nada propriamente muito dirigido para chegar aqui, foi no fundo o acaso, se é que o acaso existe, que me levou ao dia em que eu estou agora, sendo entrevistada e me perguntam como é que tudo começou. Não, é engraçado mesmo que realmente como o acaso vai aí trilhando caminhos, né? E a gente, às vezes, quando para pensar, já está ali dentro de um mundo como esse da arbitragem. E aí, professora Paula, qual é uma próxima dúvida aqui que eu fiquei? Eu acho que eu falo por todos também, que é invejável o seu currículo e como transita nesses mundos, Alemanha, Portugal, Brasil. Mas voltando a falar da arbitragem, no final da sua resposta, o que talvez seja legal aqui comentar, se teve algum caso que chamou muito a atenção, seja como advogada, seja como árbitra, algum caso que tenha assim, marcado a sua carreira ou a sua trajetória profissional? É uma pergunta muito, muito boa, João. Eu creio que todos acabaram por ser relevantes. E todos acabaram por ser relevantes. Eu acho que este aspecto é muito importante quando se trabalha na arbitragem, do ponto de vista da experiência pessoal. A relação não é a mesma que se tem no judiciário estadual. Não é a mesma coisa. As relações que se vão criando, as experiências que se vão fazendo, levam a que todas as arbitragens sejam muito importantes. Seja como advogado, seja como perito legal, seja como árbitro. Nós aprendemos muito nessa dimensão que é tão importante. O direito é feito pelas pessoas. E então, aprender a observar o outro e a conhecer o outro é relevantíssimo para depois conseguirmos ir fazendo nós, com autonomia, as coisas por nós próprios e em conjunto. Tenho duas experiências engraçadas. A primeira, vejam que curioso, a primeira grande arbitragem que eu tive foi nos anos 90. Era uma arbitragem ICC entre companhias de telecomunicações. Uma empresa portuguesa que não me nomeou e uma empresa norte-americana que me nomeou e um presidente que quem era o Pedro Batista Martins. Então, nessa altura, eu pude contactar pela primeira vez com um árbitro que vinha de uma cultura que não era a minha e que presidiu aquele tribunal.
a questão era interessante, era desafiante. Levámos um ano a conseguir escolher um perito independente, porque não havia um perito independente, tal a dimensão das empresas, e eu aprendi muito com o Pedro, logo naquela arbitragem, observando como é que uma pessoa que sabia o que estava a fazer, fazia as coisas e resolvia as grandes dificuldades. Mas eu acho que a mais interessante que eu tive foi uma em que eu fiquei oculta. Uma decisão que me submeteram para me perguntar se havia fundamento para anulação. E se eu fazia um parecer dizendo que havia fundamento para anulação. Eu disse à parte, olha, a decisão é completamente injusta, na minha perspectiva, mas não há recurso e, portanto, não há fundamento de anulação. Neste caso, não dou nenhum parecer. Mas a decisão era tão injusta que aquela decisão arbitral ficou durante 10 anos na minha cabeça. E ao fim de 10 anos foi possível, depois de muitos incidentes e de muita condução de vários outros processos, chegar à modificação do caso julgado arbitral. Foi uma opção muito arriscada, portanto, eu estava oculta, não é? Eu estava a preparar o trabalho dos advogados, mas foi um trabalho muito, muito interessante de levar adiante. E foi muito interessante, uma vez mais, na relação com os mandatários, que confiavam absolutamente no que eu lhes dizia que eles deviam fazer. Eles diziam, eu perdi, vou recorrer. Eu dizia, não pode recorrer, tem que perder tudo, para eu ter o terreno preparado para a solução que estava na cabeça. E então, essa foi muito desafiante, no fundo, porque era um caso de injustiça que se resolveu ao fim de 10 anos. Portanto, se nós nos agarrarmos a isto, àquilo que é a solução boa, que tem justeza, nós não largamos, ela não sai da nossa cabeça. E um dia as coisas estão quase sempre preparadas para poder reverter o mal que tinha sido feito. Não, muito interessante. Como a professora citou o nome do Pedro Batista Martins, para evitar ciúmes do professor Carmona, eu passo agora a palavra para ele. É irresistível. E, Paula, eu lamento muito, mas a gente vai ter que cortar uma parte dessa sua entrevista. Essa parte que você diz que aprendeu alguma coisa com Pedro Batista Martins, nós vamos ter que suprimir dessa entrevista, porque se o Pedro ouvir uma coisa dessas, ele que já é um homem extremamente vaidoso, vai ficar insuportável. Então, essa parte nós vamos ter que suprimir, mas o resto está bem entendido e está arquivado. Ô, Gustavo, diga lá. Professora, tudo bem? Obrigado por ter topado o nosso convite. Prazer estar aqui com a senhora e com nossos amigos aqui do Hard Talk. Como a gente está nesse âmbito de arbitragem em dois mundos, né, acho que após saber brevemente sobre a carreira jurídica da senhora, que realmente é muito sensacional e que inspira a todos nós, eu gostaria de saber como e quando começaram as relações com o Brasil, já que, como o professor Carmona bem mencionou no início, a senhora transita bem entre esses dois mundos. Também foi por acaso, Gustavo. Eu tinha uma colega na faculdade que era brasileira, era assistente aqui. E então, a minha primeira ida ao Brasil tem mais de 30 anos. E eu fiz uma primeira viagem, uma visita curta, de curta duração, e achei logo que era um mundo completamente diferente que eu tinha que conhecer aprofundadamente. Então faço uma segunda viagem que tem 2 meses e em que eu viajo do norte até ao sul, como é evidente nas condições que tinha na altura, não é? E, portanto, lá ficando nos lugares compatíveis com o orçamento e por aqui fora, mas conheci um continente, conheci o mundo, uma coisa impressionante. Portanto, os meus primeiros contactos foram assim, casuais, uma vez mais. Até que um dia me perguntaram se eu estaria disponível para lecionar uma aula numa federal. E eu disse que sim. E a partir daí as coisas foram se desenvolvendo. Fui fazendo contacto com vários colegas, colegas que, a maior parte deles até, não obstante ter colegas da minha geração de altíssimo valor, colegas mais jovens do que eu, que me têm ensinado muitíssimo. A cultura jurídica no Brasil, neste momento, não pode ser negligenciada por ninguém que queira conhecer a teoria geral do processo e da adjudicação. E então foi assim que tudo começou.
E para mim tem sido, como eu digo, para mim o Brasil é um espaço de liberdade. Eu sinto o Brasil como um espaço de liberdade e de muita aprendizagem. E é curioso, porque eu normalmente vou dar aulas, mas eu não vou dar aulas, eu vou aprender, no fundo, com tudo aquilo que se passa do outro lado. E foi assim que os laços se foram estreitando e eu, se pudesse, estava mais tempo aí do que estou aqui. Por razões profissionais não posso, mas se pudesse eu estaria mais tempo aí do que estou aqui. Porque eu tenho muito a aprender. E venho sempre muito feliz. Eu vou sempre muito triste e volto sempre muito feliz. E os mais novos que trabalham comigo dizem sempre isso. Está na altura de ir ao Brasil. Professora, está na altura de ir ao Brasil, porque eu venho sempre com outra cabeça, outras perguntas. É tão bom. Foi assim. Muito, muito bom saber, professora, que a senhora tem esse carinho pelo Brasil e que o Brasil, de alguma maneira, também inspira a senhora, e tenho certeza que todos nós aqui temos muito a aprender, ainda mais com as vindas da senhora para o Brasil no futuro. No futuro breve, espero que seja, né? Então, ainda nesse tópico sobre a arbitragem dos dois mundos, Brasil e Portugal, a senhora poderia compartilhar a eventual experiência que já teve em arbitragens envolvendo partes e ou lei brasileira? E no caso positivo, que eu acredito que a resposta será positiva, haveria alguma diferença, né, alguma peculiaridade entre esses casos envolvendo partes brasileiras e ou lei brasileira e casos que não têm algum brasileiro ou alguma peculiaridade do direito brasileiro envolvida? Eu creio que posso dizer assim, Gustavo. Se eu comparar a arbitragem doméstica que eu faço aqui e aquela que eu conheço no Brasil, não há muitas singularidades a apontar. Se eu comparar a arbitragem que é feita aqui ou no Brasil com outros espaços do mundo, talvez haja maiores peculiaridades, não é? Mas não registro nada de disparo que tenha chamado a minha atenção e que eu dissesse era bom que no Brasil isto mudasse. Não. Até há domínios da arbitragem no Brasil com os quais eu acho que o direito português tem muito a aprender, nomeadamente na arbitragem envolvendo o poder público. E devíamos olhar com mais atenção para o modo como as coisas estão a ser feitas aí, para que não tivéssemos aqui os problemas que vimos tendo com a arbitragem que envolve o poder público. Portanto, a minha experiência é positiva, não encontro nada que até agora justificasse dizer não quero mais, não quero este contacto. Agora, há uma coisa que eu tenho que dizer, claro, é muito mais desafiante porque o meu ADN não é o do direito material brasileiro. E nenhum árbitro cumpre a sua função se não conhecer o direito material que aplica à causa, como é evidente, não é? E isso significa sempre uma preparação muito mais densa, muito mais intensa, porque tenho que estudar um direito que não é o meu, que eu não aprendi desde os 18 anos de idade até agora, não é? Mas as experiências são muito positivas, as que eu tenho tido no Brasil. Perfeito, professora. Muito obrigado. Paula, me permita fazer uma pergunta. Quando nós brasileiros nos reconhecemos bastante informais, quer dizer, o nosso comportamento é um comportamento muito expansivo, o que é bem diferente dos portugueses, que são mais reservados, são mais contidos. Você acha que esse nosso jeito latino de ser, essa nossa forma expansiva, isso cria, de alguma maneira, algum incômodo para a arbitragem internacional? As pessoas veem os brasileiros de uma forma um pouco diferente, desconfiam deste nosso comportamento um pouco mais aberto? Nunca encontrei essa posição, caso Alberto, e portanto quando há tribunais que envolvem, quer nas equipas de advogados, quer no próprio tribunal, árbitros ou advogados brasileiros, eu nunca senti, não é? Eu tenho lidado, acho eu, e posso dizer assim, com árbitros e advogados brasileiros de altíssimo nível. E então, esse jeito descontraído de estar em nada colide com a seriedade e com a profundidade como o trabalho é desempenhado e levado adiante. E eu diria que talvez um alemão muito protestante do norte, não é? Não achasse tanta graça nessa nossa forma mais descontraída de ser, que é mais rigoroso, é mais rígido.
Mas no final do dia, ele percebendo que está tudo muito preparado, tecnicamente dominando um problema, não vai levantar questões. Não vai levantar questões. Eu nunca senti que houvesse um parti pris relativamente aos brasileiros, porque são descontraídos, porque tudo. Aliás, eu costumo brincar, Carlos Alberto, quando dizem que nós somos povos irmãos. Como podemos ser? A minha música nacional é o fado. É saudade, é tristeza, é desgraça. A vossa é o samba. Alegria, explosão, força, não é? Portanto, se nós formos povos irmãos, nós somos o lado triste da vida, o lado lunar, e vocês são o lado solar da existência, não é? Pois olha, eu vou lhe dizer que eu gosto do fado. Mas olha, você sabe que toda vez que eu vejo essa nossa maneira de ser, que é um pouco diferente e pode causar um certo espanto, especialmente para os anglo-saxônicos, para os alemães, de maneira muito especial, eu lembro de uma frase do Sérgio Bermudes, que eu repito, acho que há uns 40 anos, né? E o Sérgio Bermudes diz que seriedade não se confunde com sisudez. Eu acho que as pessoas precisam levar essa frase mais a sério, porque as coisas ficam mais fáceis, né? E o mundo fica mais alegre, sem que se perca nada em relação à seriedade do trabalho. Mas, enfim, eu queria só ver essa sua opinião a respeito do que é que nós, brasileiros, causamos, especialmente quando estamos com os estrangeiros, né? Fabi, diga lá. Obrigada, professor. Professora, tudo bem? Nossa, é uma honra e um privilégio escutar a vossa história aqui e tanto ensinamento. Obrigada. E eu queria só fazer um registro também, na linha do professor Carmona, que quando eu voltei dos meus estudos de Portugal, eu voltei chorando. Então, acho que a troca é mútua. E, professora, a senhora acabou de mencionar a questão do direito material brasileiro. E, recentemente, você escreveu um livro com a professora Judite Martins Costa acerca da crise e perturbações do cumprimento da prestação no Brasil e em Portugal. Você acha que árbitros portugueses podem contribuir para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil? E o contrário, árbitros brasileiros podem fazer o mesmo em Portugal? Pergunta ótima também, Fabiana. A dimensão em que eu trabalhei com a professora Judite foi super interessante o trabalho. Aliás, a professora Judite deu várias aulas por Zoom na turma Direito às Obrigações, que é a turma que eu tenho desde o ano passado. Eu tenho essa disciplina e a professora Judite deu várias aulas, o que revela como é possível fazer pontes entre os nossos direitos materiais. E foi muito interessante esse trabalho porque eu conheci melhor o meu direito olhando para o direito que não era o meu. Eu identifiquei problemas e lacunas no meu direito a partir do direito material brasileiro das obrigações. E esse intercâmbio foi, para mim, foi altissimamente virtuoso. Eu creio que nós sempre temos a aprender uns com os outros, Fabiana, ou seja, diria, tanto os árbitros brasileiros aqui como os árbitros portugueses aí têm provavelmente coisas a levar, não é? E que vão permitir um aprofundamento, acabei de dizer, até do conhecimento do próprio direito que se aplica. Porque chama a atenção para essas sintonias e para como resolver, não resolver. E eu diria que essa comunhão, no nosso caso, que foi uma comunhão académica / científica, pode ser muito virtuosa para a evolução dos dois sistemas e até para a compreensão mútua de cada um dos sistemas. O direito é cultura. Nós temos culturas idênticas, mas não temos culturas iguais. E essa possibilidade de falar com alguém que tanto sabe do seu direito e da sua cultura, como foi o caso da professora Judite Martins Costa, que para mim é uma experiência absolutamente inigualável. Portanto, sim, Fabiana, sim, haja muita troca, porque eu acho que essa troca é uma troca virtuosa, muito virtuosa. Muito bonito, obrigada, professora. E como que as várias zonas da sua vida se influenciam reciprocamente? O que distingue o que faz na faculdade do que faz como árbitra?
Eu há poucos dias, num encontro de doutorandos em Coimbra, eu vou responder à pergunta, sem desvio, vou lá chegar. Encontrei o professor Oteiza, um dos maiores, como é evidente, os maiores processualistas da nossa atualidade. E o professor Oteiza perguntou-me como é que eu era capaz de ser árbitro. E dizia-me, o académico, por natureza, não é capaz de tomar uma posição fatal e definitiva sobre as coisas. O que é que distingue as minhas duas funções? Eu, na faculdade, posso ter dúvidas. Eu não tenho que decidir. Eu tenho que dar pressupostos que permitem a construção de posições próprias dos alunos que me escutam. Eu não formo opiniões. Eu não digo o que é que eu penso. Mas tenho que pensar pela cabeça deles. Eu enuncio um problema e digo os pressupostos de solução. Acho que são estes e estes e estes. Cada um chegará à sua conclusão. Eu não posso fazer isso num tribunal. Num tribunal eu tenho que decidir. Portanto, por muito grande que seja a angústia do académico, que às vezes não dorme, vários dias, não é? Com a angústia da decisão, eu tenho que decidir. Agora, é muito interessante como a necessidade de tomar posição alterou parte do ensino que eu fazia na disciplina de Direito Processual na faculdade. Portanto, a percepção do que é a função de adjudicar levou-me a perceber que havia pontos do programa que eu achava muito importantes e que não são nada importantes e que eu tirei do programa, e havia outros pontos no programa que eram muito importantes, logo, chamar a atenção dos alunos para aquilo, não é? E que vieram da função de adjudicar. Portanto, eu acho que é assim um travo constante entre as várias coisas que se fazem, não é? E isso realmente eu acho que o professor Oteiza tem razão. O que distingue o académico do árbitro, eu, não é? Quando estou num papel ou no outro, eu num enuncio uma posição. Eu no outro tenho que decidir onde é que passa a linha bem e mal, não é? Tem que ter essa característica a mais, conseguir decidir, coisa que o académico não tem de ter. Mas que incrível saber que isso mudou, inclusive, a grade, né? As matérias que foram ensinadas. Muito interessante. Professora, e aí então, ainda um pouquinho nesse tema, o que se exige de alguém que aceita o encargo de ser árbitro? E aqui tenho uma cábula, porque eu imaginei que a pergunta podia vir. Porque eu fiquei pensando qual era a prioridade. Eu penso que a primeira coisa é a liberdade. O árbitro tem que ser uma pessoa livre na forma de pensar. Agora, não há liberdade sem responsabilidade. Portanto, o árbitro tem que ser sumamente livre e sumamente responsável. E nisto tudo vai isenção, como é evidente, e imparcialidade. Da minha experiência pessoal, eu creio que do árbitro, e muitas vezes do árbitro-presidente, se exige uma outra característica fundamental, serenidade. O árbitro não tem estados de alma. Aconteça o que acontecer, disciplina como tem que disciplinar, mas não tem estados de alma. Tem que manter a serenidade, permitir que a pressão baixe ao longo de uma audiência, por exemplo, quando as coisas são muito inflamadas, de modo que se consiga entender alguma coisa. Pois eu creio que o árbitro tem que ter sentido institucional. Tem que compreender o que está a fazer, a seriedade do que está a fazer, e quando está num coletivo, perceber que está num coletivo. Portanto, o seu ego, não é? E lá está tal coisa, o tribunal feito por 3 académicos, cada um vai ter uma posição. Votos de vencido? Não, calma. Isto não são discussões académicas. Isto é uma decisão que serve os interesses das pessoas. É isso que justifica o nosso trabalho. Portanto, ter a noção de que estamos numa instituição que decide coletivamente. Se não se passar em linhas vermelhas, a nossa posição individual apaga-se no coletivo. Tem que ter um respeito profundo pelo papel dos mandatários. O árbitro tem que saber ouvir, escutar tudo o que os mandatários têm para lhe dizer. E a última coisa que eu pensei, e talvez isto tenha a ver com experiências muito recentes, o árbitro tem que ter a sensibilidade de compreender quando deve sustar uma decisão.
às vezes decidindo de forma rápida, e ele vai aparentemente aplacar um litígio, mas nunca resolver um conflito. Se ele tiver o distanciamento e a sensibilidade de compreender que, dando espaço ao funcionamento da autonomia privada, provavelmente ele nem vai ter que decidir o litígio e vai conseguir resolver o conflito, eu diria, essa sensibilidade é fundamental. Porque muitas vezes, por baixo daquele objeto que nos põe, não é, para decidir, está um conflito muito maior. Então, ter a sensibilidade de perceber quando deve recuar e quando deve deixar tempo às partes para exercerem a sua autonomia privada. E deve ter a capacidade de se rir, como é evidente, e de não ser um grande chato e levando as coisas a sério, não é? Saber que não está com uma toga ou uma beca e não tem um martelo na mão. Tudo isso faz parte, não é? Obrigada, professora. Que aula. Que aula. Professor Carmona, retorno a palavra a você. Ô, Fabi, ainda bem que o árbitro não tem um martelo na mão, você já pensou? Quer dizer, naquelas audiências que a gente eventualmente é obrigado a enfrentar um advogado particularmente agressivo, tivesse o martelo na mão, date-me o martelo, que coisa ne vai fare, né? Quer dizer, dá vontade de sentar o martelo, eu não sei onde é que eu ponho essa serenidade. Mas você sabe que a diferença entre o normal e o doido é exatamente esta, né? Quer dizer, quem não gosta de criança, ou quem se irrita com criança, tem sempre vontade de jogar pela janela, mas não joga. O doido joga, né? Então a gente, como árbitro, você tem toda a razão. A gente tem que procurar essa serenidade, embora seja difícil às vezes de manter isso, né, Paula? Porque há advogados que são, que parece que se especializam particularmente em irritar as pessoas de maneira geral e os árbitros de forma particular, né? E é justamente a estes profissionais que a gente tem que aprender a resistir. Eu tenho um gênio que não é assim tão ligado à serenidade, à platitude, à meditação. Sou uma pessoa um pouco mais agitada e eu tenho aprendido a me controlar. A Paula não, a Paula já é uma pessoa por natureza um pouco mais serena, um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, mas eu procuro sempre me lembrar disso, né? Tenha serenidade. Mas eu agradeço a Deus de não terem dado martelos aos árbitros, eu acho que isso é realmente uma grande coisa, né? Sérgio. Eu posso só acrescentar uma coisa antes de passarmos a palavra ao Sérgio? Claro, Paula, claro. Porque é muito interessante esta pontuação, Carlos Alberto, porque há árbitros que se especializam em tentar atemorizar o tribunal. E, portanto, vão requerendo de uma forma que o tribunal compreende que tudo o que eles querem é atemorizar o tribunal, de modo a que o tribunal faça o que eles querem. E isso também é, de facto, uma característica que eu acho que nós temos que cultivar. Portanto, serenamente, dizer que não há que ter medo, a lei está ali para ser aplicada, com toda a objetividade, e, portanto, há coisas que não valem a pena. E normalmente entendem, porque os advogados também não querem perder a causa, não é? Então, também compreendem o sinal, a pista, não é? Aquele estilo, tentar meter medo ao tribunal, não vale a pena. Vai criar um péssimo ambiente para o lado deles. Mas peço desculpa que eu interrompi o curso das perguntas. Não, é muito bem colocado. Eu tenho algumas arbitragens em que essa ameaça, que nem é velada, ela acontece mesmo. O advogado diz, olha, se essa prova não for deferida, isto viola o devido processo legal, e os árbitros estarão descumprindo a sua missão, podendo, inclusive, ser responsabilizados pessoalmente. Eu me lembro, numa determinada audiência, bastante agressiva nesse sentido, o presidente é o professor Marcelo Huck, que é um árbitro que eu admiro muito, um professor que eu sempre admirei, e um árbitro que eu admiro muito. E o professor Marcelo Huck diz, olha, tudo que eu posso fazer pelo ilustre advogado é dar o endereço do fórum e o horário de funcionamento, para que o advogado possa ir ao fórum, ao tribunal, e cumprir estas suas ameaças. Eu achei sensacional, mas ele disse isso com uma tranquilidade que nem é típica dele, né? O professor Marcelo também, como é uma pessoa mais agitada, todos conhecemos, mas ele foi muito tranquilo e muito feliz
nessa colocação. Paulo, você tem toda a razão. Eu vou tentar, realmente, nas próximas ameaças que eu sofrer, e isso acontece. Alguns advogados são muito mal preparados e colocam isso de uma maneira muito grosseira, muito ríspida e totalmente desnecessária e antipática. Eu vou tentar colocar isso de maneira bastante gentil também e procurar manter a serenidade. Vou me lembrar dessa sua colocação, que é realmente muito, muito sábia, muito inteligente. Sérgio, vamos lá. E só para complementar, eu também não vejo como esse clima de animosidade que alguns advogados criam, que só atrai a antipatia do tribunal arbitral, pode de alguma forma favorecer a exposição do caso, né? Mas, bom, queria registrar, professora Paula, os meus agradecimentos. É uma honra também poder entrevistá-la. O seu nome é conhecido aqui por toda a comunidade acadêmica e arbitral no Brasil, mas acho que nem todos têm a oportunidade de conhecê-la assim mais de perto. Obrigado por disponibilizar o seu tempo e dar essa oportunidade a quem está assistindo de conhecer de uma forma um pouco mais próxima. Nós aqui somos todos jovens, capitaneados pelo professor Carmona, e as minhas perguntas vão um pouco nessa direção, um pouco sobre os conselhos aos mais jovens. E a primeira pergunta é justamente essa, se a senhora pudesse, qual que seria um conselho, alguns conselhos a dar a nós mais jovens que estamos no início dessa carreira arbitral? O primeiro, Sérgio, era que assistissem a uma curta entrevista que foi feita com os professores Selma, Carmona e Pedro Batista Martins, no dia 9 de março de 2015, e em que, no espaço de tempo de 12 minutos, eu creio, dizem tudo o que é importante. Eu vou só acrescentar qualquer coisinha relativamente ao que está na entrevista. Eu acho que vale muito a pena ouvirem a entrevista. E outra coisa também, outra indicação que eu descobri recentemente, Sérgio, há uma iniciativa chamada Rising Arbitrators, e essa iniciativa publicou agora um texto no blog da um coiso na Clover, nos blogs da Clover, sobre, no fundo, as ansiedades e os problemas que os jovens sentem para entrarem no mundo da arbitragem. E, portanto, quais são as grandes dificuldades daqueles que querem entrar e ainda não conseguiram, quer daqueles que começaram e se defrontam com problemas que acham que não conseguem resolver. Também acho que vale a pena ver esta iniciativa e tudo o que está nesta iniciativa. Eu depois destes pontos para os quais os remeto, eu acho que nós só aprendemos a fazer as coisas fazendo. Mas não podemos começar a fazer logo. Nós temos que começar por observar com muita atenção aqueles que fazem e que são mais experientes do que nós e que têm mais conhecimento do que nós. E, por isso, eu diria, talvez a primeira coisa é escutem com muita atenção, observem com muita atenção, seja na equipa de advogados, seja como apoio do árbitro, o que é mais experiente está a fazer. Perguntem sempre que tenham dúvidas, mas porquê isto e não aquilo? Porquê este documento e não aquele? E eu diria, essa partilha, essa comunhão de experiência vai ser um auxiliar absolutamente crucial. Depois há uma coisa que eu também acho que é fundamental e não é muito característica dos juristas: aprender a trabalhar em equipa. É quase impossível numa arbitragem, mesmo numa arbitragem pequena, que não tenha que se trabalhar em equipa. Tipicamente os mais jovens recebem tarefas que eles provavelmente entendem que não são as que eles gostariam de ter. Mas há uma coisa que é fundamental compreenderem. Uma equipa, ainda que tenha um capitão, não consegue chegar ao resultado final sem o contributo de todos. O que significa que, desde o trabalho aparentemente mais burocrático, mais chato de realizar, até à última decisão do advogado, que é titular, junto ou não junto este documento, por exemplo, tudo isto vai confluir no resultado final. Há uma tarefa que é terrível desempenhar, mas que eu acho que é crucial, por exemplo, nos mais jovens, começarem por aqui. Digitalizar, numerar os documentos que integram um processo arbitral numa arbitragem internacional complexa. É uma tarefa de arrancar cabelos. Mas esta tarefa mal desempenhada
dá uma péssima imagem ao maior advogado que esteja a alegar perante um tribunal arbitral internacional. Uma decisão com documentação mal numerada dá uma péssima imagem do tribunal que desempenhou aquela função. Portanto, levem todas as tarefas muito a sério, todas as tarefas que os mais séniores lhes distribuem. E depois comecem cedo, comecem muito cedo. Comecem nos mutes, comecem como secretários dos tribunais, tendo essa possibilidade, e obviamente estudem sempre. Estudem, estudem, estudem sempre. Nunca deixem de estudar. E estudar é estudar mesmo a sério, queimar a pestana, não é? Nunca deixar de estudar. E a coisa talvez mais importante, nunca percam a possibilidade de se encantar com a beleza que nos rodeia. Portanto, isso dá-nos também uma visão. Aquilo que fazemos é uma coisa muito relevante, mas também nos dá alguma humildade relativamente ao que fazemos quando comparamos com as grandes manifestações de beleza que tantas temos à nossa volta. Portanto, nunca deixem de se espantar com isso e nunca deixem de se rir de si próprios. É fundamental. Professora, tomei nota que conforme a senhora ia passando os conselhos, é impressionante como tanta sabedoria, né, nesses conselhos que nos dão. Eu vou, inclusive, depois voltar na gravação para poder tomar nota com mais cuidado. Agradeço muito, a senhora deu os conselhos, a Fabi que está aqui com a gente é secretária de tribunal, então acho que segue um pouco essa dica. Eu tive a felicidade de recentemente ser nomeado como árbitro pela primeira vez, fiquei muito feliz, estou 100% dedicado ao caso, tentando dar toda a energia, tudo que eu posso. E a minha segunda pergunta vai justamente nesse tópico. O que a senhora acha da nomeação de árbitros mais jovens? Quando a gente fala mais jovens, você está falando na casa dos 30, entre 30 e 40, para resolver assuntos de menor valor econômico, seja num painel arbitral ou seja como árbitro único? Não tenho nenhuma restrição. Não vou dizer assim. Acho que é uma péssima ideia, é uma ideia exultante. O que é que me parece fundamental, Sérgio? Que, de um ponto de vista curricular, se compreendam duas coisas. Que a pessoa que está a ser escolhida vai poder decidir a causa, conhecendo o direito, e uma outra coisa crucial, que é ter a capacidade, para além disso, de coordenar e dirigir os trabalhos de uma audiência. O professor Carmona há pouco revelava, não é? Relatava. Às vezes a gente perde a cabeça, ou tem vontade de perder a cabeça com um advogado que é mais beligerante, que nos quer pôr à prova. Bom, há coisas que vêm com a idade e com o tempo, não é? Mas eu diria, nenhuma restrição na nomeação dos mais jovens. E eu creio que os mais jovens, quando nomeados, também sabem quando dizer não posso aceitar esse caso. Portanto, aqui eu diria, não há nenhuma razão para dizer que os mais antigos têm um comportamento diferente dos mais jovens. Quantas vezes eu digo não posso aceitar esse caso? Eu não tenho nenhuma competência específica, não me escolham. Eu não sei fazer isso. Portanto, há outros mais competentes do que eu. Não há nenhuma razão para eu pensar que os mais jovens não vão fazer essa avaliação. Portanto, não há aqui nenhum parti pris também, uma vez mais, relativamente a essa indicação. E há outra coisa, nós não temos nenhum dados empíricos que nos permitam dizer que as decisões feitas pelos mais jovens, em casos de menor impacto, mas com igual complexidade do que aquelas decisões que são feitas pelos árbitros mais séniores, são diferentes. Se houvesse dados empíricos que nos permitissem dizer que os mais jovens não conseguem decidir com tanta proficiência, profundidade, tudo bem, mas eu até diria, não vai ser isso que vai acontecer. E já agora, Sérgio, esse primeiro caso é aquilo que vai ser toda a sua vida. Cada caso é o único caso. Tenha 5, tenha 10, tenha 20. Cada caso é o único caso. E, portanto, cada caso é aquele que deve exigir toda a nossa atenção, toda a nossa preparação, tempo, rigor e por aqui fora. Sem dúvida, às vezes perguntam qual é o caso mais importante que você tem, e é sempre o caso que eu estou trabalhando atualmente.
Professora, muito obrigado, excelentes dicas. Volta a palavra ao professor Carmona. Bom, a gente decidiu interromper essa entrevista e dividiu ela em duas partes, porque a entrevista estava interessante. Para não ficarmos presos no horário que a gente costuma fazer, de 1 hora, a gente dividiu em 2. Então, na descrição desse vídeo, vocês vão acessar o link para a segunda parte da entrevista, que eu convido a todos a assistirem.